Olá, hoje o Boa Vontade Entrevista recebe o bem-sucedido diretor, roteirista de cinema e autor de novela, Marcos Bernstein. Marcos, tudo bem? Prazer recebê-lo Tudo aqui na bem. Boa Vontade TV. Prazer é meu. E vamos conhecer um pouco da sua trajetória, né? Eu sei que vem de formação de direito, foi formado em É, direito, mas optou pelo cinema. Como é que foi essa transição? eu estava naquela fase que você tem que definir o que você vai fazer na faculdade, né? Tem que ir para a faculdade, alguma coisa eu não tinha. Eu adorava cinema, mas não tinha muita coragem de encarar, né? Não era, tem que 20 e poucos anos, não era uma época em que o cinema estava tão cheio de filmes, né? Foi a época do Plano Collor, que estava com pouco cinema. E aí, minha família é de advogados e tudo, eu acabei indo fazer direito. Mas a minha paixão desde a adolescência Foi já era sempre o cinema. cinema? Você gostava de assistir bastante filmes? Que tipo de Eu ia filmes? tudo que era mostra. Eu via muito filme contemporâneo que estava estreando, mas eu ia muito mostra de cinema antigo. E eu ia lá atrás mesmo. Eu via muito filme mudo, década de 30, 40. Eu gostava muito dos clássicos. Aí você vai vendo os clássicos, aos poucos você vai chegando, né, anos 70, na época, né, eu estou falando disso final dos anos 80, então Sim. aí você chega na década de 70, que foi uma década de teve um cinema muito Cinema novo? contestador e tudo isso, e enfim, aí você vai ampliando a tua formação. Na Ah, época que eu estava fazendo, estava no final da Embrafilme, na época que eu comecei a pensar nisso, fazia, sei lá, 40 filmes por ano, mesmo assim já estava num clima meio de decadência. Quando eu estava já na faculdade de Direito, teve o Plano Collor, e eles acabaram com o Embrafilme. Então, de repente, o cinema brasileiro, durante 2 ou 3 anos, não tinha nenhum filme, não é que tinha um ou dois, zero, falando zero. não teve produção Não nenhuma. teve, então as pessoas que faziam cinema foram se virar fazendo documentário, fazendo filme institucional para certas empresas, ou indo para publicidade, então você não tinha essa perspectiva, eu vou começar, vou ralar, mas daqui a pouco eu É. engreno. Tem o outro lado, cinema, assim, quando existe cinema, paga honestamente, não é uma profissão em que te paguem mal. Não paga super bem, mas paga legal. Mas se tem zero, você não tem salário nenhum. É verdade. E quando você sai do zero também, os primeiros filmes são com pouco orçamento, tudo isso. Então, realmente era um ambiente muito hostil para quem estava querendo começar. E que tipo de desafios você ainda enfrenta hoje para produzir um filme, né, roteirizar? Depois que você vai consolidando uma carreira, né, assim, os projetos vão te oferecendo, vão te convidando para escrever, mas eu acho que o cinema brasileiro ainda produz relativamente poucos filmes para o tamanho do país e para a quantidade de gente que quer fazer aquela área. Está aumentando. Em comparação, um tempo atrás está bem melhor, Não, não. né? Hoje em dia você tem a possibilidade, você tem muitas faculdades né, que do zero foi passando para 20, 30, hoje em dia tem essa faixa de 100, cento e poucos. Muitos com orçamento ainda baixo, mas tem toda uma gama de filmes com orçamento médio, orçamento legal. Então dá para você, de certa maneira, acreditar que você pode ter uma carreira ali, mas ainda é difícil, especialmente carreira de roteirista, né? Todo mundo acha que sabe escrever, né? Só achar que sabe escrever pode ser roteirista, não Não é, é bem né? assim, né? Não, tem toda uma formação técnica, tem todo um aprendizado. Mas já dá para planejar, para achar caminhos diferentes, né, diversos. Então vamos conhecer algum dos seus filmes de sucesso? Por exemplo, Central do Brasil. Sim. Como é que surgiu esse convite para o roteiro? Que tipo de desafios você enfrentou para escrever? O Central do Brasil talvez, né, seja o filme, não é o filme mais visto que eu fiz, né? Depois eu fiz outros, a gente vai falar disso. Sim. Mas Central talvez seja, né, o filme mais Foi um dos mais marcante, premiados, né, foi um do dos mais cinema premiados, brasileiro. né? Eu acho que Central e Cidade de Deus são talvez os filmes mais icônicos, né, do cinema brasileiro. Talvez Tropa de Elite também esteja ali, né, dos últimos 20 e poucos anos. Na época que eu estava começando, eu tinha, como eu estou falando, tinha pouco mercado, poucos filmes sendo feitos. Eu não conhecia ninguém da área. E um dia eu fiz um curso com os irmãos Salles, os Moreira Salles, o Walter Moreira Salles, que dirigiu o Central do Brasil, e o João Moreira Salles, que é o irmão dele, que sempre foi um documentarista muito talentoso. Ele tem prêmios, né? Ele é conhecido. E aí eu fiz um curso com depois fiz primeiro com o Walter, depois com o João. E com o João eu não tinha como começar, cheguei no final do curso e falei, olha, seu curso foi incrível, mas você é um curso para quem quer dirigir, eu quero começar, quero aprender a fazer, como é que faz? Aí ele me deu o telefone da produtora dele, eles me botaram lá, eu comecei a virar estagiário, na cara de pau mesmo, não tinha, assim que
enfim, correr atrás. Sim. E aí lá eu comecei a ser assistente de produção, assistente de pesquisa, me ofereci para fazer pesquisa de um roteiro que o João estava fazendo, de um documentário. Aí fiz o roteiro do documentário junto com ele, que ele me convidou. Isso te ajudou bastante, né? Você vai se formando, assim, eu queria fazer cinema. Eu já lia muito sobre cinema, lia sobre roteiro, mas também não era um objetivo ser roteirista. E aí, depois que eu acabei, o Walter estava preparando Terra Estrangeira, que é um filme anterior ao Central do Brasil. E eu entrei como assistente, mas aos poucos, durante o processo de elaboração do roteiro, eu era assistente, mas eu comecei a dar ideia, a questionar, não sei o que, e acabei virando co-roteirista do Terra Estrangeira. Nesse momento, o Walter tinha essa ideia do Central do Brasil. E era uma ideia muito bonita, não chegava a ser uma história completa, mas era uma ideia que tinha toda a base, tinha uma base importante do que veio a ser o filme. Tinha o personagem da Fernanda Montenegro, mais ou menos delineado. Tinha aquele início de trama, né? Uma criança que perde a mãe e aquela mulher leva ela em busca do pai. Isso já existia e era muito bonito. E um dia, mesmo sem pretensão de roteiro, de fazer o roteiro, eu conhecia a história e falava, e aí, Walter, como é que anda aquela história? Eu tentei fazer, mas não avançou. Que tal desenvolver? Oportunidade boa, hein? Não é? Mas é tudo cavado, tudo buscado, mas estava ali, ele tinha essa... o Walter tinha essa coisa também de estar atento a novos talentos e ter uma abertura para isso. Aí eu comecei a pensar no projeto, chamei o João Emanuel Carneiro, que depois também veio fazer novela, e a gente juntos desenvolveu a história e fizemos o roteiro. E aí foi, enfim, era um roteiro que a gente desenvolveu a história juntos, o Muito Walter bonito, gostou muito, e a gente fez o roteiro. A gente tinha 25 anos quando isso aconteceu, foi bem cedo. E para você foi difícil alternar, assim, emoção com o bom humor, para tornar aquela história muito mais envolvente para o público? Ela era do próprio personagem, né? Assim, era um personagem da Fernanda, era um personagem... A Fernanda é maravilhosa, Ela né? é genial, né? E era um personagem que já pedia um certo cinismo, de um olhar cínico, né? Um olhar de alguém maltratado pela vida, que olha tudo com um certo... né? Aquela desconfiança. Né? E você pode fazer isso de uma maneira ranzinza e chata, mas pode fazer isso de uma maneira irônica, que vai ter esse olhar cínico, mas vai, de alguma maneira, fazer você dar um sorriso. Mas é um sorriso irônico, né? Aquele sorriso né, da comédia, diferente, mas... Então, acho que isso veio naturalmente do personagem. E a emoção é uma história emocionante, né? A história de uma pessoa que é embrutecida pela vida e que redescobre a capacidade de se doar a uma criança, uma outra pessoa naquela jornada. Então, ela naturalmente era uma história de emoção, né? De encontro pessoal interno, né? A gente vai continuar no próximo bloco falando mais sobre sua carreira, tá bem? Ok. Você está acompanhando o nosso bate-papo com o roteirista e diretor de cinema Marcos Bernstein, que escreveu e dirigiu diversos filmes de sucesso, dentre eles Central do Brasil, Chico Xavier, Meu Pé de Laranja Lima, entre outros. Voltamos daqui a pouquinho.